Só um segundinho, por gentileza. Tá ótimo. Quando compartilhar, que a aluna Gisele quiser começar a apresentação, está gravando. Boa sorte, Gisele. Obrigada. A Gi tem talento, nem precisa de sorte. Tem nada, nenhum, para nada. Ah, vá. Ela arrasa lá no colégio, viu? Mentira. Verdade, faz de graça. Compartilhou? Eu tô vendo. Eu também. Sim. E eu começo agora, então? Espera a Roberta começar a gravar e a gente vai fazer um boa noite. Já tá gravando. Boa noite, professora Fernanda Mazante, professor Daniel Souza, a nossa discente Gisele, do curso de Pedagogia. Vamos dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna. Você terá 15 minutos de apresentação, fique à vontade para fazer a organização aí do seu tempo e a gente vai levantar a mãozinha na tela quando estiver terminando o seu tempo, só para você se organizar aí para o seu fechamento. Boa sorte, uma boa apresentação. Professora Fernanda, Daniel, se quiserem falar alguma coisa agora. Não. Eu prefiro que ela comece e a gente conversa depois, mas agradecer pelo convite da banca. Ok. Sim, muito obrigado. Obrigada também. Pode começar? Pode começar, Gi. Bom, meu tema é Teoria da Psicogênese da Língua Escrita. Eu falo meu nome ou não precisa? Pode falar, Gi. Eu sou do 7º semestre, aliás, 8º semestre, né, de Pedagogia. Meu nome é Gisele Paula da Silva, minha orientadora foi a Viviane Viana, e a coordenadora do curso, a Roberta Lopes. O meu tema é Teoria da Psicogênese da Língua Escrita e a Alfabetização. Pode passar a primeira parte. Eu escolhi esse tema porque, na verdade, ele é conhecido aqui no Brasil como construtivismo, e eu me interessei em saber o que significava isso, construtivismo, né? Porque as pessoas, você ouve falar no senso comum que construtivismo é a criança que constrói o conhecimento, mas constrói como, né? E aí, pesquisando, eu descobri que construtivismo é uma linha filosófica muito ampla, e que, na verdade, que o nome da obra, né, que se refere à alfabetização, é a Psicogênese da Língua Escrita, que é sobre a alfabetização, exatamente sobre a alfabetização, só que ficou conhecido aqui popularmente como construtivismo, mas que o correto é a Psicogênese da Língua Escrita e a alfabetização. E aí eu queria saber quais eram as contribuições dessa teoria para a alfabetização, o que mudou a partir dessa teoria, que é tão falada e questionada e criticada, mas, assim, na verdade, acho que as pessoas nem entendem muito, assim, do que se trata. E aí eu dividi em 3 capítulos, né, compreender o processo de alfabetização, especificar a teoria da psicogênese da língua escrita, e especificar, assim, no sentido de entender o que significa essa teoria, e verificar, né, e através de referências bibliográficas, né, assim, de pessoas que estudaram essa teoria. E aí, pode passar, Fernanda. Estou nervosa. Passei. Estou falando muito rápido? Não, tá excelente, Gi. Pode ir tranquila. Respira e fala. Tá bom. Então, Tá indo muito bem. Tá bom. E aí, então, eu dividi, assim, os capítulos em alfabetização, psicogênese e a língua escrita. E aí, estudando sobre alfabetização, que eu vou ler aqui que eu achei bonito essa definição, né? Em síntese, a alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções, ou seja,
aprendizagem de um sistema notacional que representa por grafemas os fonemas da fala. Então, a partir dessa teoria da psicogênese, a alfabetização, ela começou a ser, assim, a aprendizagem do sistema de escrita, ela foi definida como uma aprendizagem muito particular, assim, não é um processo mecânico, que você aprende um código. O sistema alfabético, ele é um objeto de conhecimento complexo e que também é carregado de conceitos. A criança não tem que aprender só a mecânica da escrita, né? Tem propriedades que ela precisa reconstruir mentalmente. Então, não basta você trabalhar só a audição, a visão ou a mecânica da escrita. Ela tem conceitos que ela precisa internalizar, né? Que ela não sabe, que para a gente que é adulto, que é muito óbvio, para a criança não é ainda. E aí, alguns autores, baseados na teoria da psicogênese, criaram propriedades que a criança precisa saber. Por exemplo, que se escreve com letras, e quando a gente escreve, a gente pensa no som das palavras e não na semântica, né, no objeto em si. Isso ela não sabe a princípio, que a gente não pode inventar letras, né, que quando vai escrever não se pode inventar letras. Então, existem propriedades desse sistema que ela precisa internalizar, que está muito além só da mecânica, da decoração de um código, né? Existem conceitos que ela precisa internalizar. E aí é onde entra a psicogênese, porque ela vem contrapor aos métodos tradicionais, que visavam que o centro da aprendizagem era um método, né? A descoberta, até hoje é assim, né? A descoberta de um método que dê conta, né, desse ensino e aprendizagem, e o professor como aquele que transmite conhecimento, que transmite para o aluno, como se ele fosse um sujeito passivo, assim, que só através da transmissão ele aprendesse. E aí essa teoria, através da pesquisa do livro, né, da psicogênese da língua escrita, ela demonstra que as crianças, elas não aprendem por transmissão só, como espectadoras, que elas também criam as próprias hipóteses a respeito do sistema de escrita. E elas descobriram isso, né? A Emília Ferreiro e a Ana Teberoski e outros colaboradores, fazendo testagem com as crianças e percebendo que assim, alguns erros elas eram repetidos e que não eram ensinados. Elas escreviam coisas que não eram ensinadas para elas, que eram hipóteses e isso é muito parecido, né? Cada criança, assim, foi uma testagem com várias crianças e elas iam formulando construções que não eram ensinadas, que elas mesmas criavam, né? E aí, a partir disso, o método deixou de ser a grande questão, e a questão central ficou mais definida assim, como elas aprendem, como o sujeito aprende, né? Como ele cria conhecimento. Porque, para mim, faz todo sentido, porque ninguém aprende só ouvindo, né? Você pode ouvir e não entender nada. Você que tem que ir formulando hipóteses, e às vezes suas hipóteses não estão certas, e aí você vai, né, com boas abordagens, você vai desconstruindo aquilo, e vai criando novos conhecimentos, e assim funciona com o sistema de escrita. As crianças, elas também criam essas hipóteses mentais, né? E também... Deixa eu respirar. Tô nervosa. Tá indo bem, fica tranquila. E também, deixa eu pensar aqui. E aí, a partir dessa testagem, que, na verdade, esse livro ele tem 3 capítulos sobre leitura, mas o que pegou aqui no Brasil mesmo foi a questão da escrita, que é mais palpável, né, que é mais material, você pode ver. E aí, essa testagem ela é feita, acho que, não sei, pela maioria das escolas, né? Que aí é onde nasce esse conceito, né, de que a criança ela reconstrói, quando ela reconstrói o alfabeto, ela passa por fases, né, que é a pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Que nesse percurso, ela vai criando hipóteses, e aí o professor tem que ir defrontando essas hipóteses dela, para ela ir reconstruindo novos conhecimentos, mas que todas as crianças passam por essa fase.
e elas passam por essa fase, só que elas já chegam na escola, dependendo do contato que elas têm com o material escrito, elas umas vão chegar com fases mais avançadas e outras não. Ixi, sumiu da tela. Ah, voltou. E aí que eu achei a parte mais interessante disso é porque, através desse contato com o material, pode explicar um pouco por que algumas crianças não aprendem, assim, sobretudo quando se fala que não aprende, são das camadas populares. Uma das teses dessas autoras é que as crianças da classe média, elas já chegam com hipóteses bem avançadas na escola, na educação infantil, ou mesmo no primeiro ano, porque elas têm contato com material escrito, com livro, com histórias, né, que os pais contam, e as crianças das camadas populares, o acesso é mais restrito, porque livro é caro, e às vezes os pais também não são alfabetizados, então elas chegam com hipóteses mais primitivas, né, sobre a escrita. Talvez por isso, aliás, talvez esse seja um dos motivos da maior, assim, demora ou dificuldade na aprendizagem. Talvez por isso que elas se alfabetizem mais tarde, né? Porque esse contato com os materiais, ele é essencial. Só que na teoria não diz que só com o contato com os materiais sozinha ela vai aprender. O contato, ele tem que ser intermediado, né? Por um professor, por um adulto, por alguém que já domina o sistema. Não é só com o contato que ela aprende, que ela constrói o conhecimento sozinha, é com intervenções. E também a parte que é bem interessante dessa teoria é porque o erro, ele não é visto como, assim, só como um erro. Ah, isso aqui está errado. Mas é visto como um erro construtivo, né? A partir daquele erro, você pode perceber o que a criança... Você olha aquele erro não para dizer que está errado, mas o que ela não entendeu ainda e o que ela não entendeu. Esses são os caminhos, né? Que é quando ela vai construindo, né, a partir das fases... esses erros, eles não são vistos só como meros erros, mas como um percurso evolutivo. Por exemplo, na fase pré-silábica, ela não sabe que as letras representam o som da fala. Então, quando ela vai escrever, ela não sabe que a escrita representa. Então, quando ela vai escrever, ela pensa no objeto, e aí ela faz garatujas, ou ela põe muitas letras para um objeto que é grande, poucas letras para um objeto que é pequeno, porque ela pensa no objeto e não na escrita. E a partir disso você vai fazer intervenções, né, para que ela avance para uma fase posterior. E também que essa teoria ela se opõe aos métodos tradicionais porque eles consideram que primeiro você aprende a mecânica da leitura e da escrita e depois você parte para a leitura mesmo, né, para a leitura de verdade, com textos de verdades. E essa teoria acha que não, que você já pode introduzir as crianças com textos de verdades que circulam na sociedade. Mas que o processo, mas são processos distintos. A alfabetização e o desenvolvimento da escrita são processos distintos, né? A alfabetização ela é bem específica da aprendizagem do sistema de escrita. E o letramento, que aí é um outro termo para esse desenvolvimento que ocorre ao longo da vida, que são os usos e práticas, né, que a gente faz da língua e da escrita dentro da sociedade. E aí, partindo para a língua escrita, eu vou ler aqui também essa definição. No campo da aquisição da escrita, esta concepção se associa aos estudos psicogenéticos de Emília Ferreira Teberoski e vários colaboradores, originalmente divulgados em países de língua espanhola na década de 70, com forte impacto no Brasil a partir da década seguinte, sobretudo na educação infantil nos anos iniciais. É isso, porque, como eu falei inicialmente, né, a psicogênese ela é um conceito amplo, o construtivismo, né, um conceito bem amplo que serve para vários objetos de conhecimento. E essas autoras inovaram quando elas focaram na aquisição da escrita, porque nessa época que elas fizeram essa pesquisa, era uma época que estava em expansão a escola pública, e o índice de alfabetização, ao contrário do que falam, que antes as crianças aprendiam, não é verdade, o índice de analfabetismo era muito alto no Brasil e em vários países da América Latina, e aí a discussão ficava muito centrada nisso, né? Qual método... qual o melhor método para alfabetizar uma quantidade maior de crianças,
E elas inovaram nessa questão, quando elas trouxeram o contexto, né, por que a dificuldade das camadas populares, que na verdade não tinha nada a ver com maturação ou com questões motoras, mas tinha muito mais a ver com acesso mesmo, de material e de interação, e isso, tiraram o foco dos métodos para colocar o foco no aprendizagem, como que uma criança constrói conhecimento, porque quando você foca só no método, só na metodologia, você acaba deixando passar desapercebido como essa criança, em vez de você, como ela interage com aquele objeto, como ela entende a princípio aquele objeto e como você pode fazer com que ela avance. Acho que a maior contribuição é nesse sentido, assim, de você olhar para a criança como um sujeito, não como alguém que chega na escola. Acho que para qualquer fase da aprendizagem, né? Como não alguém que chegue na escola sem saber nada, mas ela já traz conhecimentos, ela já traz hipóteses, ainda mais hoje na sociedade moderna, né, que a gente vive, assim, que é grafocêntrica, né, centrada na escrita. As crianças, elas já chegam cheias de formulações a respeito desse, né, dos grafemas e da escrita, né? Ela já chega, ela já tem as próprias hipóteses a respeito disso. E a partir daí você começa a trabalhar para desenvolver, para que ela chegue no conhecimento verdadeiro do que significa escrever. E quais são as propriedades, né? Ai, falei bastante? Foi bem, foi bem. Passo para as considerações? Pode passar. Ai, não aguento mais falar. Dá uma respirada aí, tranquila. E as considerações. Posso ler? Pode. E vou ler as considerações finais, assim, as conclusões. Com este trabalho, conclui-se que a alfabetização é um processo de aprender a ler e escrever, ou seja, entendido como aprendizagem de um sistema de representação da cadeia sonora da fala pela forma gráfica da escrita, o sistema alfabético, e das normas que regem o seu emprego. Apesar de ser um processo distinto do letramento, ou seja, aprendizagem dos usos sociais da língua, ele não pode ser preterido no ato de alfabetizar. O letramento, né, não pode ser preterido, pois os dois devem ocorrer simultaneamente, para a aprendizagem ocorrer de modo significativo e completo. A psicogênese da língua escrita, enquanto pesquisa, contribuiu para se ampliar as facetas pelas quais a alfabetização é estudada. Para além do método, o contexto é fundamental para a compreensão do modo como os sujeitos aprendem. Quanto maior o acesso deles a materiais escritos e significativos, desde a mais tenra idade, mais chances terão para criar suas hipóteses e irem construindo conhecimento a respeito da língua e de seus usos sociais. Então, eu acho que a grande contribuição dessa teoria seja justamente levar em conta o contexto, assim. Não tem como você criar metodologias de ensino se você não levar o contexto que essa criança está inserido, qual classe social que ela pertence, de onde ela vem, né? Quais são, daquele bairro ou naquela cidade, quais são os acessos que aquelas pessoas têm a material escrito. Não dá para você formular nenhum tipo de hipótese, de metodologia, se não levar isso em conta, porque acho que nós somos sujeitos sociais, né? Não só biológicos, né? A gente também é social. Então, levar o social em conta é fundamental para você fazer boas intervenções. E entender também em que fase aquela criança está, né? Para você não ter um olhar preconceituoso e já classificar ela como ela não aprende, ela não sabe, ela não tem chance, né? Acho que é isso. Tá ótimo. Pode descompartilhar, Roberta? Pode sim, Fê. Respira, tá suando, hein? Tô, né? Nervosa. Você quer falar, Aê, muito bem. Você gostou, Daniel? Gostei. Só tem algumas coisinhas para falar. Ai, meu Deus. Você vai falar, Fê? Falo. Vamos lá. Ai, Jesus.
Gi, fica tranquila, o seu trabalho está excelente, excelente. Super bem formatado, super engatilhado, concatenado. Esse trabalho dá para você fazer até um projeto de mestrado, se for a área que você gosta. Você achou mesmo? Oi? Você achou mesmo? Ficou bom? Achei, de verdade. Muito, muito organizado. É óbvio que é um TCC, a gente também tem que ver o contexto, né? Um contexto de pandemia, um contexto que você não teve orientações presenciais, né? Então, eu creio que você tenha feito praticamente sozinha, né? Não desprezando o papel da Viviane Viana, que é a sua tutora, mas é um trabalho particular mesmo, né? Eu queria só fazer alguns apontamentos, eu não tenho pergunta para te fazer, eu só tenho uma pergunta que eu vou fazer no final, mas é uma pergunta pessoal e não teórica, tá? Uhum. Então, assim, eu gostei muito do seu TCC, do seu tema, é relevante, né? E eu queria fazer alguns apontamentos que são mais históricos, porque a gente precisa entender o papel da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, tá? A Ana Teberoski, ela nasceu em 40, na década de 40, acho que 43, e a Emília Ferreiro em 37. E as duas são argentinas, né? Elas nasceram em Buenos Aires. Num momento, e a produção literária da Ana Teberoski e da Emília Ferreiro veio à tona justamente no mesmo momento em que a Argentina passava por uma ditadura militar. A gente não pode desconsiderar isso. Por quê? Porque, por exemplo, a Emília Ferreiro, ela foi radicada no México porque ela foi perseguida pela ditadura militar peronista, aqui na Argentina. O Brasil também estava passando pela ditadura militar, né? O Médici, o Geisel estavam lá, aqui no Brasil, a todo vapor. O que é interessante, né, é que a Emília Ferreiro, ela não é a autora sozinha da psicogênese da língua escrita, né? A Ana Teberoski estava com ela. E é engraçado que a Ana Teberoski ela é pouco citada quando se fala em alfabetização. Isso é muito estranho, né? Mas por quê? Porque a Emília Ferreiro, ela fez doutorado e o professor orientador dela foi o Piaget. O próprio Jean Piaget orientou a Emília Ferreiro. Então, assim, é como se a Emília Ferreiro fosse uma representante, né, ou uma discípula, uma continuadora do Piaget. Só que, na minha opinião, né, assim, eu tenho algumas restrições em relação à teoria do Piaget, justamente porque ele dá muita ênfase à questão da genética, né, da condição biológica, da maturação psicológica, etc., e a Emília Ferreiro, ela vai justamente usar esta teoria somente como ponto de partida, né? Porque ela vai valorizar muito mais os usos sociais da língua, o indivíduo como um sujeito social, do que propriamente um indivíduo que está amadurecido biologicamente para aprender a ler e escrever. Um pouquinho mais tarde, né, a pedagogia Waldorf, por exemplo, ela postula o seguinte: olha, a alfabetização ela pode ocorrer até 13 anos. Quando a criança tiver 13 anos, você pode começar a alfabetizar, não vai ter problema nenhum. Porque o importante é você garantir a esse indivíduo o uso social da língua, não a decodificação da língua escrita em si, né? Então, até hoje, as escolas Waldorf, elas não começam a alfabetizar antes dos 8 anos. Elas só começam o processo de alfabetização depois que a criança faz 8 anos. E elas vêm com a influência da Ana Teberoski e da Emília Ferreiro, justamente pela questão do sujeito ser um sujeito social. Um segundo paralelo que eu queria fazer, e que eu acho que é importante, se você quiser dar continuidade para esse trabalho, é que a questão do uso social da língua já havia sido anunciada aqui no Brasil, em 54, pelo Paulo Freire. O Paulo Freire foi o autor que, na verdade, configurou a ideia de que a alfabetização ela vai além da leitura da palavra, ou seja, a decodificação do código escrito é menos importante do que a interpretação social do código escrito. E o Paulo Freire, ele teve basicamente o mesmo destino da Emília Ferreiro, ele foi radicado em Cuba. Então, para a gente tentar entender, né, que os processos sociais, no caso, no Brasil, com a ditadura do Médici e do Geisel, e na Argentina, com a ditadura peronista. Esses cérebros fugiram dessas ditaduras e foram fazer história em outros países que tinham abertura para eles, né?
quando volta o processo de redemocratização, em 85 no Brasil, em 80 na Argentina, tem a volta desse pessoal. Aí a gente tem uma LDB totalmente nova, que tá fazendo aí um super sucesso, porque a bandeira que ela balança aí é a do construtivismo, que se a gente for interpretar, é a própria psicogênese da língua escrita. Então, é fantástico você levantar a questão do uso social. Geralmente, quem pesquisa na Teberoski não fala do uso social da língua, do sujeito social. E eu só queria fazer outro levantamento bem rápido, que a gente tem aí, eu estou acompanhando aí o Lorenzo nas terapias e tal, né? E, assim, geralmente as crianças que são atípicas, têm algum tipo de síndrome, elas apresentam distúrbios na leitura e na escrita. Então, tem uma estudiosa brasileira chamada Renata Giardini, ela desenvolveu um método, está ficando trilhardária com esse método, que se chama Método Boquinhas. Método Boquinhas. Então, ela, na verdade, ela vende um jogo, basicamente, é uma caixa com fotos das bocas das crianças fazendo o som do grafema que elas estão escrevendo. Então, esse método tá assim, meio que viralizou já para quem tem distúrbio de leitura e de escrita, né? Quem tem distúrbio de fala tem distúrbio de leitura e de escrita. E esse método é brasileiro, faz muito sucesso para crianças atípicas e parte do ponto de vista da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Então, fica uma dica, se você quer continuar o projeto aí, talvez no mestrado ou numa pós-graduação, investigar talvez essa proposta do método Boquinhas, da Renata Giardini, procurar na internet até para você usar no seu trabalho. Tá? No seu trabalho, eu digo material, né? E a única pergunta que eu queria te fazer é por que você escolheu esse tema? Assim, o que te chamou a atenção de tudo que você viu na faculdade, né? Várias disciplinas, várias áreas, de tudo que você viu, por que te chamou a atenção justamente o processo de alfabetização e letramento? Se teve um gatilho pessoal ou alguma coisa do tipo? Teve. Tá meio travado. Tá me escutando? Tá me ouvindo? Dá para ouvir. Sim. A gente teve uma aula de alfabetização e letramento, eu não lembro o nome da professora que deu. Uma professora que era bem bonita, carioca, mas eu não lembro o nome dela. Ela... É a Vânia. Isso, a Vânia. E aí ela deu aula de alfabetização e letramento, e eu perguntei para ela e aí ela indicou uns livros para pegar. Ela falou assim, peguem um livro da Magda Soares? Isso. E aí eu comprei um monte de livro dela. E aí quando eu comecei a ler os livros da Magda, eu me apaixonei, assim, por essa parte da alfabetização e do letramento, o jeito como ela aborda, porque ela é uma autora que, vendo as entrevistas e lendo, assim, ela fala que a grande questão da vida dela foi entender porque ela é de classe média, estudou numa escola de classe média, e aí quando ela foi fazer o estágio, ela é de Minas Gerais, né, ela foi fazer o estágio, né, numa escola pública. Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí ela foi fazer estágio numa escola pública, e aí ela viu a discrepância, assim, a diferença, o abismo que era o ensino da escola pública e da escola particular. E aí ela falou que ela se formou na faculdade, e ela achou que em letras, achou que ia dar aula para os seus pares, e esse estágio meio que mudou a vida dela, porque aí ela ingressou em outros... fez outro percurso, assim, de pesquisa, de querer entender por que esse abismo e por que as crianças das camadas populares... Por que assim, até hoje se fala, desde a década de 70 que ela vem falando desse tema, né? Da alfabetização, por que as crianças não aprendem. E aí ela começou essa pesquisar por que as crianças... E hoje ela está sendo super combatida, né? Pelo ministro da pasta da alfabetização. Falando mal dela. E aí ela passou a vida dela nessa pesquisa, assim, hoje ela é até voluntária de uma rede em Minas Gerais, de escola pública. E aí eu me apaixonei por ela, assim, pelos livros. Aí eu comprei vários livros, comecei a ler, porque ela junta, assim, a alfabetização com o social, porque eu acho que não tem como você estudar qualquer tema se você não levar o social em conta, assim, né? E aí eu fiquei apaixonada. E aí eu também conheci por causa dela, eu conheci um outro autor que fala sobre a psicogênese da língua escrita. Ele avançou nos estudos, que é essa teoria da década de 70, né?
Mas, que nem você falou, né? A partir desses estudos, outras teorias vão nascendo, porque também a demanda, né, do que é um sujeito alfabetizado vai mudando, a exigência foi aumentando ao longo do tempo. Só que eu me interessei por conta disso, porque é uma teoria que leva em conta não só essa parte biológica, assim, nem só a questão que nem as pessoas falam, mas esse novo ministro não, ele é secretário da alfabetização, ele né, fica divulgando, eu esqueci o nome dele, é o Nadalim, Carlos Nadalim. Mas eu acho que ele nunca leu a Magda Soares, tá? Eu acho. Então, e aí ele fica divulgando, né? Certeza que ele nunca leu. Ele fica falando mal dela e divulgando métodos, né? Só que assim, não tem como você só falar de métodos se você não falar da desigualdade social no Brasil. E aí eu gostei desses autores que gostam dessa teoria, porque eles levam isso em conta, assim. Levam em conta a desigualdade social no Brasil e na América Latina. Acho que não tem como você falar de alfabetização e não falar da desigualdade social, porque são realidades totalmente diferentes, né? E aí, por isso que eu me interessei também. E aí você falou disso, né, dessa escola que você pode alfabetizar uma criança aos 13 anos, eu achei bem legal, porque eu repetia a segunda série, que na época que eu estudava, repetia ainda, né, e eu repeti na época de alfabetização, que é onde acontece a maior demanda, as crianças repetem nessa época e saem da escola, porque os pais começam, né, a achar assim, você não serve para isso. E aí eu achei fantástico, porque a Magda fala isso, a criança, ela aprende sim, se ela não está aprendendo, somos nós, os adultos, que estamos fracassando. Exato. Não é a criança, porque ela é só uma criança, ela não pode ser responsável pela aprender, porque na periferia é o que você ouve, ela não nasceu para isso, né, não adianta, e até hoje eu escuto isso aqui com as minhas tias e tal, porque não leva jeito, e não é levar jeito, a gente tem que... fazer a intervenção correta, né? E a escrita é um objeto da cultura, ela não nasce com a gente não é que nem a fala, que a gente nasce programado para falar algumas, né? Tem uma deficiência. Mas a escrita não, ela é um treino, ela é social, né? Eu mesmo vim escrever, assim, consegui escrever uma coisa depois dos 20 anos. Escrever bem, você está falando, não escrever. Obrigada, eu me dou por satisfeita, parabéns, viu, Gi? Obrigada pelo agradecimento lá na página de rosto do seu TCC, tá? Pronto, tá pra mim, né? Pode falar, Dani. A Roberta vai falar ou sou eu agora mesmo? Parabéns, Gisele, fico muito orgulhoso de você estar nessa sua fase aí, apresentando o TCC, já com o pezinho fora da universidade, parabéns mesmo. Obrigada. Falar do seu trabalho também, que está bem completo, é uma área bem legal para estar pesquisando, os detalhes estão bem deslinchados, parabéns, muito bom mesmo o seu estudo. Eu só preciso falar uma coisinha que você falou sobre a hipótese. Na verdade, não é a criança que vai utilizar a hipótese, na verdade, a criança, ela respeita a fase com que ela está e entra o professor para fazer a hipótese em qual fase da escrita alfabética ela se encontra. Então, essa questão de hipótese cabe ao professor. Tá? E aí vem a avaliação diagnóstica, ver o que pode estar sendo feito, acompanhamento de turma, entre outros. Outra coisa é sobre eu sentir falta, depois eu vou fazer uma pergunta no finalzinho, eu senti falta na sua referência bibliográfica da Thelma Waze, você cita ela no seu trabalho, mas você não tem ela nas referências bibliográficas. Eu acho que se você for levar mais para frente, é importante você levar isso em consideração. E também sobre a paginação, que aí eu fui procurar o Waze em qual página estava e também não tem as páginas. Isso daí. Verdade. E a Thelma Waze é uma excelente autora, eu acho que ela tem que ser citada, ela faz parte aí desses cenários de alfabetização e letramento. E uma pergunta para fechar, que é sobre o seu problema de pesquisa. Eu não consigo identificar qual que é o problema que você utilizou para levantar o seu trabalho. Eu queria saber qual que é a questão, qual que é a pergunta que você faz para tentar resolver através do seu trabalho. Mas está excelente, continuar aí nessa linha, está muito bom. A minha pergunta era isso, assim, o que a psicogênese tinha... Porque como a psicogênese... que nem a Fernanda falou, né? Essa teoria é uma teoria que ela começa com o Piaget, né? Que é uma teoria psicogenética, né? Do conhecimento. Então, a minha questão era no que essa teoria poderia, assim, psicogenética do conhecimento para vários objetos de conhecimento.
E a minha pergunta inicial era no sentido do que essa teoria contribuía para a alfabetização, que a alfabetização, ela, né, no caso, para essas autoras dessa pesquisa, o objeto de conhecimento na alfabetização é o alfabeto, né, o sistema de escrita alfabética, o que é um sistema de representação, né. Então, a minha questão era isso, no que essa teoria, que é tão ampla, que aqui no Brasil é conhecida como construtivismo, no que ela contribuía para a alfabetização especificamente. É isso que eu queria que eu me lancei, assim. Tá legal, muito bom. E aí, para isso, eu precisava saber o que era psicogênese, o que é alfabetização, né? E quais foram as contribuições. Tá legal. Obrigado, Gisele. Parabéns. Obrigada. Bacana. Gisele, quer falar mais alguma coisa? Posso me despedir? Claro. Eu queria agradecer. Eu não citei todos os professores, mas foi muito rico, né? Passar pela universidade, graças a um programa social, porque eu também jamais teria condições de pagar nenhum valor, porque quando eu entrei na faculdade estava desempregada. Então, assim, todos foram... Eu citei a Fernanda porque ela foi essencial, assim, em muita coisa, mas todas as interações foram importantes, inclusive com as pessoas, né, com os alunos. Foi muito bom passar por isso, e eu acho que passar pela universidade também, acho que é uma questão de autoestima, né, quando você mora na periferia. Ai, tô podendo chorar. TCC é assim mesmo, minha filha. É um momento especial, esse é o momento. É isso mesmo que acontece, tá certinho. Aquela pode chorar. Então, quando você, sei lá, você mora na periferia e suas chances não são muito grandes, assim. Então, eu fiquei muito gratificante, assim, chegar até aqui. E, é isso, não consigo falar mais. Tá certo. Tá ótimo. Daniel, Fernanda, querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer e pedir para ela continuar, né? Que Claro. Tem potencial, ela sabe a nossa história, né? Eu sempre falei para ela que ela tem muito potencial e escreve muito bem. Ela só tem um defeito, né, Gisele? Lembra qual é o defeito? Só a letra daqui, ainda hoje. O único defeito dela é a letra feia. Não tem letra de professora? Aquela brincadeirinha, né? Não tem letra de professora? Como assim? O resto, ela tem todo o potencial para ser professora, para ter uma carreira linda pela frente. E se ela precisar de ajuda para entrar no mestrado, eu me disponho a ajudar. Tá bom? Parabéns, viu, Gi? Obrigada. Parabéns, Gisele. Obrigada. Bom, Gisele, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns pela finalização do seu trabalho de conclusão de curso. Na verdade, um ciclo que você encerra. Essa sua primeira graduação, como os professores muito bem colocaram, não deixe de dar continuidade, você tem potencial. Aliás, todas as pessoas têm potencial, enfim, o que a gente vai descobrindo é o potencial aí de cada um. E como os professores bem colocaram, as recomendações para o seu trabalho, as sugestões, receba com carinho, entenda isso como apontamentos mesmo, importante para você dar continuidade, tá certo? Felicidade. A gente sabe que... Uma travada. Acho que caiu o poste da... A sua história. Oi. Agora deu para ouvir. Então, Travada. tá bom. Oi. Eu estava falando o quanto é importante essa trajetória, esse caminho aí que você seguiu para chegar até aqui e dar continuidade nisso. Então, em nome do Centro Acadêmico do Belenzinho, a Anhanguera do Belenzinho, agradeço os professores Fernanda Mazzanti e Daniel de Souza por ter composto essa mesa. Você encontra-se aprovada no seu trabalho de conclusão de curso e a menção da sua nota, daqui uns 2, 3 dias, você pode olhar através do seu AVA, tá
tá certo? Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Parabéns, Gi. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Dani. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.